Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, por aqui a gente vai falando sobre o Flamengo todos os dias. Que história é essa, hein? O Flamengo vai vender o Pedro. Aproveitando agora o período, da eliminação do Flamengo do Mundial de Clubes, o mercado vai voltando a se agitar e algumas informações, como por exemplo a saída iminente do Gerson, já com o pagamento da multa à vista. Além disso, o Vitor Hugo estava naquela, ele poderia vir a retornar ao Flamengo. Mas o empresário do atleta já havia até conseguido ali um adiantamento na negociação, precisava unicamente da assinatura do Flamengo e ele vai ser vendido para o Famalicão. Ao que me parece, muitos jogadores jovens até, que são os empresários brasileiros têm bastante entrada ali no Famalicão, e consegue facilmente passar ou repassar para o clube português. Então o Vitor Hugo sendo vendido. Tem mais gente, O Wesley, por exemplo, que a cada momento, a cada período, fala-se de um time. Agora é engraçado, pois as especulações dos times tá diminuindo, a qualidade do time, Já se falou de City, de Liverpool, de Real Madrid, e agora já se fala de Roma, Assim, Roma já é diferente, E os valores. De fato, o Flamengo tá querendo vender o Wesley, vocês já sabem, A gente tá falando entre 30, 35, mas ainda não teve essa proposta definitiva, apenas especulações e consultas, e o valor que agora vai se caminhando ali é para 25 milhões. Mas ao que tudo indica, o Flamengo não quer negociar por 25 milhões de euros. Estamos falando de euros, então teria ali uma meta mínima, um teto, para essa venda. E a Roma, é o que fala-se até lá na imprensa da Itália, estaria ali interessada no lateral direito do Flamengo. Além disso, tem mais, O Michael poderia novamente retornar ali, para aquele futebol ali na Arábia, tal, Oriente Médio, e agora surgiu uma oferta do Al-Duhail, que seria após o Mundial. Então, nessa próxima janela, o Michael e o Flamengo, a gente sabe que não criaria nenhuma oposição para vender o seu ponta ali pelo lado esquerdo. Michael, que desde aí do retorno, esse alto investimento do Flamengo, não vai caminhando ali junto com... Tá tendo aquela, Melhor o Cebolinha, melhor o Michael nesse ciclo aí, porque tá difícil ali pros dois. E não é só de saídas, A chegada, a expectativa de chegada é que o Flamengo tem ali o reforço do colombiano Carrascal. Mas vamos lá. A do Gerson, eu acho uma saída importante. O jogador queria sair, a gente já sabe, já até falamos sobre isso. Agora, ele trabalha no 4-3-3 pelo lado direito por uma opção do Felipe, Mas eu não acho que o Flamengo esteja perdendo um ponta. Ele perde um em aspas, falso ponta pela opção do treinador. Ele perde um meio-campista, Porque o Gerson é um jogador de meio de campo. Hoje ele trabalha ali um pouquinho mais pelo lado direito, mas por uma opção, por uma questão de encaixe do time. Mas é um jogador de meio de campo, perde um jogador importante ali de meio de campo, O Carrascal também trabalha no meio de campo, mas talvez ele seja até o que o Gerson é, mas pelo lado esquerdo, como a gente já trouxe em vídeos anteriores. Mas eu acho que a notícia que acaba impactando, acaba sendo o Pedro está à venda, o Flamengo está vendendo o Pedro. Essa informação ela veio do Mauro César, e diz que o Flamengo, caso recebesse ali, analisaria, caso tivesse uma boa proposta, o Flamengo venderia o jogador. Cara, o Flamengo, já te adianto logo, a gente tem fatos para comprovar isso, para validar isso. Se o Flamengo quer ter paz, presta atenção. Se o Flamengo quer ter paz, o Flamengo tem que criar uma notinha e desmente a informação, no sentido de que o Flamengo não pensa em negociar jogadores importantes e o Pedro, apesar de ser reserva do Felipe Luiz, mas isso é uma outra conversa, ele é um jogador importante. Porque é o seguinte, quando a gente fala sobre o Pedro, a gente acaba passando por dois. A gente fala pelo atleta e tem o staff Pedro. O staff Pedro e o Pedro são personalidades completamente diferentes. Talvez possa ter autorização do atleta, ok. Mas o staff Pedro é uma outra conduta. O staff Pedro já encheu o saco várias vezes, desde que está no Flamengo. A gente tem... quantas histórias? O staff Pedro é insuportável. Vamos falar aqui a realidade. É insuportável. Mas estava quieto. Estava num período de paz. Por quê?
O staff Pedro não vai aparecer enquanto o Flamengo está vencendo. Qual é o objetivo do staff Pedro? É o Pedro, não é o Flamengo. Cada equipe que trabalha com atleta, o seu interesse é unicamente o atleta, não é o clube. Não viaja. Quem paga o salário deles não é o clube, é o atleta. Então, o bom do atleta é o atleta estar sempre visibilidade lá em cima, titular, evidente e tal. Então, vamos lá. Até agora, tá super quieto, tá tudo tranquilo. Por quê? Não tem criar nenhuma teoria, e criaram várias já historinhas no passado, porque, pô, quem vai ser contra ali, em aspas, né, o Felipe, as decisões, a bola tá entrando, o Flamengo é líder, o Flamengo é isso e aquilo. Então, assim, talvez só esteja esperando começar. Só que essa dá argumento. Do argumento do famoso, cara, tu vai perder, é o medo. Tu vai perder um centroavante, como é que tu vai vender um cara como esse? Talvez comece a dar munição pro staff começar com a sua estratégia, que é bem agressiva, que a gente já sabe como é que é. Rapaziada, é o seguinte, o Flamengo, ele só pode cogitar, na minha opinião, em vender o Pedro se ele soubesse, e aí ele não pode falar isso, que ele tá com um problema sério, grave, né, de saúde, de lesão. Porque utilizar a não utilização do seu treinador, porque ele é reserva com o Felipe Luiz, aí tá, fato. Um argumento para vender é perigosíssimo, porque primeiro, o Felipe, como qualquer outro treinador, cara, o treinador ele tem uma passagem, cara. É uma passagem. Às vezes dura 2 anos, às vezes dura 3 anos, às vezes dura 2 meses. É uma passagem. É uma passagem. E para a posição que o Pedro, ele é a sua característica, e não é sobre o Pedro, é sobre o mercado. Quando você olha para o lado, gente, é muito bagre. Mas é muito bagre. Talvez estejamos passando nas piores décadas de centroavante no mercado brasileiro. É muito cara ruim, meu. Mas é muito cara ruim. Talvez isso até supervalorize o Pedro. Pode ser, porque ele está num contexto excelente para quem é lúcido com a bola. E ele é um cara lúcido. Porque, gente, os pares dele, vamos dizer assim, né? Os concorrentes são péssimos. Então, assim, se o Flamengo vende um Pedro e olha pro mercado, vai falar, quem? Centroavante. A gente não tá falando de atacante, a gente tá falando de ponto. Centroavante, o nível é baixíssimo. O nível é muito ruim. E aí, vamos supor, o Flamengo vai e vende o Pedro, aí consegue, né? Vender um Pedro maneiro, valor legal, tá? Perdeu o Pedro. Felipe Luiz, pouco importa hoje, né? Não impacta. Apesar que eu acho que não deveria de ser um jogador descartável, porque até para um plano B, né? Ok, se não é titular, respeitamos a decisão. Mas, pô, em nenhum contexto tá inserido, mas tudo bem. Aí você vai, vamos precisar contratar agora. Aí precisa contratar. Aí na hora que você faz esse diagnóstico, tem que contratar quem? Vai ter que dar um tiro no escuro em alguém aí de fora e tal. Porque no Brasil, você vê que o nível é fraco. Estamos formando mal centroavante. Os caras, pô, é nítido isso. Já em décadas. Já só é pegar os centroavantes da seleção brasileira nas últimas Copas. Vai havendo uma queda. Vai pegando aí. 6, 10, 14, 18 e 22. Tá tendo uma queda, tá tendo uma carência. A carência ela é muito grande. E o Pedro, obviamente, ele, né, o cara lúcido com a bola no pé, ele acaba se privilegiando até dessa carência dos seus outros que seriam concorrentes. Agora, tem esse fato que é o primeiro. Se o Flamengo quer ter paz, o Flamengo vai precisar criar um bem bolado, uma nota. Porque o staff do Pedro ele não é fácil. Ele não é fácil. O staff do Pedro tá aproveitando talvez um momento para começar. Porque o momento não tá bom para reclamar. Porque o Flamengo tá ganhando. Eles esperam sempre a vulnerabilidade do comando técnico. O Felipe tá bem, não tem porquê. E não vai ser agora pro Mundial. Outra. Cara, você vender um jogador como esse porque o Felipe hoje não usa, acho um pouco precipitado. Pode ser coerente para o Felipe, mas o Felipe está no Flamengo. E a sua passagem no Flamengo, ela pode ser, talvez bata um clube europeu e o Felipe pega a mala e vai embora. E aí tu vai ter que correr atrás de algo que tu perdeu, você não vai conseguir recompor. E tem uma outra situação, que é, a gente fala, talvez da lesão. Será que é isso? Aí o Flamengo também não pode dizer, mas o Flamengo internamente já sabe. Bom, até agora, não pintou nenhuma aparente insatisfação do Pedro pública. Quando pintar,
ou a partir desse momento, se o Flamengo não negar e eles aproveitarem, aí a história muda completamente. E é isso que o Flamengo tem que ficar com expertise. Se o Flamengo, de fato, não tem interesse, o Flamengo tem que se adiantar. Porque se o Flamengo não se adiantar, o jogo vai começar. Grande abraço, tamo junto, a gente se vê, fiquem de olho. Valeu!